Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Hoje eu vou tratar de um assunto que, à primeira vista, poderia dizer assim, não, é um assunto burocrático, chato. Não é. Vou falar com o presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, Fernando Baldiceira. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco do nosso trabalho. Por que eu disse que vai ser interessante? Porque tem assuntos que interessam a você que quer empreender, você que já empreende, você que tem que ter o registro lá na Junta Comercial. E eu pergunto, inteligência artificial. O senhor promete agora um amplo uso da inteligência artificial na JUSESC. Como é que ela vai funcionar exatamente para o pessoal de casa ter essa noção? Veja, uma das missões principais que nós recebemos ao chegar na Junta Comercial era a desburocratização, a simplificação dos processos. O governador Jorginho Mello foi muito incisivo nesse sentido de desburocratizar, de facilitar para o micro e pequeno. O micro e pequeno hoje corresponde a praticamente 92% do nosso banco de dados de empresas aqui no estado de Santa Catarina. Então, essa é uma grande preocupação nossa. A inteligência artificial, assim que nós trouxemos essa ideia, inicialmente ela seria apenas para uso interno, uso do nosso analista, para que ele pudesse ver com mais critérios, assimilar de forma mais criteriosa a análise daqueles contratos, mas o governador, de forma muito austera, ele fez com que esta inteligência artificial estivesse disponível também ao contribuinte, ao contador, ao advogado, aquele que protocola o seu processo na Junta Comercial. Então veja que hoje o estado de Santa Catarina, nós somos o primeiro estado do Brasil a colocarmos a inteligência artificial atuando tanto internamente na análise dos processos, quanto externamente para pré-análise. Então, quando alguém submete um contrato na Junta Comercial hoje no estado de Santa Catarina, ele pode fazer uma pré-análise com inteligência artificial, já ver se existe algum erro, etc., se existe alguma coisa para melhorar no seu processo. Se houver alguma questão, ele já ajusta essa questão e transfere para a Junta Comercial. Dá um exemplo para nós, presidente. Um exemplo prático do uso da inteligência artificial. Vamos imaginar que uma empresa tenha lá um pequeno erro de digitação no seu endereço. Esse erro de digitação no futuro poderia impedir ela de transferir um imóvel, de adquirir um imóvel, alguma situação nesse sentido. Se nós tivermos a inteligência artificial, ela é minuciosa. Às vezes, ao olho nu, ao olho humano, dois S's, um C cedilha trocado, enfim, uma pequena letra, ela acaba passando despercebida. A inteligência artificial não. A inteligência artificial, ela qualifica o nosso cadastro, ela faz com que o empresário não tenha que ficar indo e voltando para corrigir eventuais erros. Então, ela, além de agilizar, uma outra utilização dela, ela agiliza muito a análise do contrato. Então, o nosso analista consegue analisar um número maior de empresas por dia e de forma muito automática, a gente acaba analisando mais empresas e dando uma velocidade maior para a análise, reduzindo esse tempo de análise. Essa notícia agora é interessantíssima. Poder abrir uma empresa pelo WhatsApp, como é que vai ser isso? Veja, nós, obviamente, trazendo um pouco de tecnologia, trazendo bastante inovação, essa abertura de empresas por WhatsApp, você vai abrir um chat ali, você tem um chat, conversa como se fosse uma conversa de WhatsApp mesmo, e o próprio chat vai te orientando, vai organizando a conversa e vai fazendo os questionamentos. Para quem já trabalha com isso, é como se fosse o que nós temos a viabilidade lá, o requerimento eletrônico da Junta Comercial, que vai colocando os dados da empresa lá no site. Agora nós transferimos essa para o WhatsApp e você vai conseguindo fazer as solicitações, botando o nome da empresa, botando o endereço, botando todos os dados ali que você precisa e vai completando. Atualmente, a abertura de empresa por WhatsApp ela vai estar aberta para o empresário individual e para a sociedade limitada unipessoal, aqueles empresários que trabalham sozinhos. Posteriormente, a gente vai avançando um pouco em relação a isso. Mas também, além nós temos algumas certidões que a Junta Comercial emite, né? Por exemplo, a certidão simplificada, que é a mais usada, que é aquela certidão que você tem um resumo dos dados da empresa e que você usa para os bancos, para cartórios, enfim. Essa certidão também pode ser solicitada via WhatsApp. Então, não é só abertura de empresas. Veja que o WhatsApp ele vai estar aberto para todos os serviços da Junta Comercial. Trabalhando junto com a inteligência artificial. Não tenha nenhuma dúvida, é uma casada que não tem... Nós não temos como
a inteligência artificial não tem volta, né? Ela está aí, ela é uma realidade, nós vamos aplicar. Bom, a Assembleia aprovou o programa de incentivo à modernização e excelência empresarial, o PRIMEX. Qual é o objetivo claro dele? Porque muita gente ficou em dúvida, tá, mas ele vai substituir algum programa já existente? Não, ele é um novo programa, o objetivo principal desse programa, o PRIMEX, ele é uma análise preditiva de dados, ele é com que a gente use os dados da junta comercial e eu conversava com alguns secretários de outras pastas, né? Nós temos dados de todas as empresas do estado de Santa Catarina disponíveis em tempo real. Esses dados são atualizados em tempo real, o endereço, a localização, aonde estão alocados, por exemplo, falava com o secretário Frigo, né? Lá na Pesca e Aquicultura, aonde estão localizadas as principais empresas pesqueiras dentro da região de Itajaí, para que políticas públicas possam ser criadas, possam ser melhoradas dentro de eventuais contextos. Então, isso pode se multiplicar para a saúde, pode se multiplicar para a assistência social. São vários pontos onde a gente pode agregar dados empresariais para desenvolvimento de políticas públicas. E o PRIMEX justamente tem essa característica de incentivar as outras secretarias a usar e trazer muito mais tecnologia para dentro da junta comercial para que a gente possa aprimorar ainda mais esses dados e transferir esses dados de uma forma mais adequada. Tem uma outra discussão que também está no seio do Parlamento Catarinense, que é o Programa Estadual de Modernização de Ambiente de Negócios Catarinense. O que ele preconiza e como ele pretende melhorar a estrutura já existente? Esse é um programa muito importante, ele tem na sua estrutura a criação de um comitê, que é o comitê da Rede Sim estadual e que ele vai, então, fazer a definição de regras de desburocratização dentro do estado de Santa Catarina. Além disso, essa nova legislação, ela também faz com que, numa parceria com a Assembleia Legislativa, isso é muito importante, a Assembleia Legislativa tem sido um grande parceiro do governo do estado, o governador Jorginho Melo tem ressaltado isso muitas vezes, e a Assembleia Legislativa, por meio da contribuição dos deputados, nós temos conseguido trazer e fazer uma casada das informações, das questões técnicas de ambas as casas, e nós estamos trazendo, então, um aumento das atividades de baixo risco. O que isso quer dizer? Aquele pequeno comércio, aquela atividade que não oferece risco sanitário, risco de incêndio, por ter um volume, um tamanho menor, por ser uma atividade um pouco mais simples, nós vamos aumentar o número de atividades. O estado de Santa Catarina hoje tem um número de atividades um pouco mais reduzido, cerca de 290 atividades apenas de baixo risco. Nós vamos elevar isso para 890 atividades e vamos sair de último colocado, vamos para terceiro colocado em número de atividades de baixo risco. Então, isso é um desenvolvimento muito importante e uma vontade muito grande do governador, que tem nos cobrado muito essa medida. Presidente, se a gente olha Santa Catarina em números, e no setor empresarial não é diferente, nós temos aqui a marca de 1,5 milhão de empresas ativas, um crescimento de 21% só no primeiro semestre deste ano. Olha, é muita coisa, né? O catarinense exagerou no fato de ser um empreendedor, não é verdade? Não tenha dúvida. O governador mesmo fala isso, né? A Santa Catarina é o Brasil que deu certo, né? O catarinense é um povo empreendedor, é um povo guerreiro, é um povo aguerrido, e a desburocratização que nós estamos implementando, as formas facilitadas de atuação, programas como o ProEmprego, o PRODEC, o programa Estrada Boa, que está trazendo o desenvolvimento, Estrada Boa Rural, trazendo desenvolvimento para as áreas mais longínquas do estado. Então, tudo isso faz com que o estado cada vez mais possa fomentar essa economia, possa fazer com que as empresas se instalem aqui, atraindo empresas. O turismo tem trabalhado muito, as estações, né? Então, estação verão, estação inverno, você não tem mais só temporada, você tem estações, e isso atrai, obviamente, negócios para o estado de Santa Catarina e faz com que cada vez mais cresçamos o número de empresas. Nós temos hoje 1,5 milhão de empresas e nós temos uma participação feminina de 40% nessas empresas. Então, isso é muito importante, porque além de você ter um empreendedorismo forte, você tem aí o empreendedorismo da mulher, empreendedorismo jovem, nós temos aí cerca de 30% das empresas com participação de jovens entre 21 e 30 anos. Então, para a gente encerrar rapidamente, onde o senhor acha, ou aonde, para usar corretamente, vai chegar esse movimento de crescimento de registros de empresas?
Eu acredito que cada vez mais a gente vai facilitar, vai desburocratizar e fazer com que a gente faça com que as empresas se instalem de maneira rápida, de maneira célere e que a gente consiga aí, esse é o nosso objetivo final, né? A empresa, ela se sente constituída, ela se sente que ela tem, efetivamente, montou desde o momento do seu registro até o momento em que ela tira a nota fiscal, quando ela ganha a sua nota fiscal. Nós sabemos que para o empresário isso é um calvário, nós queremos transformar, fazer com que esse período não demore mais do que 2 dias, desde o início da abertura de empresa dele até a emissão da nota fiscal. Nós temos certeza que nós vamos conseguir isso. Presidente Fernando Baldiceira, da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí na sua atividade, que é sucesso também para Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade. E no próximo bloco nós vamos conversar com a secretária Adeliana Dal Ponte, da Assistência Social, Mulher e Família, principalmente sobre a questão das pessoas em situação de rua. É um instantinho só, eu já volto. Bem-vindos de volta ao Ponto Contra Ponto, aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nossa convidada agora dispensaria apresentações, mas tem que apresentar pelo protocolo. Adeliana Dal Ponte, ex-prefeita de São José, ex-vereadora, ex-secretária regional de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis e agora secretária da Assistência Social, Mulher e Família. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E esse currículo por conta de 42 anos já formada em Engenharia Sanitária e Ambiental. Olha que maravilha. Então isso fez me dedicar a minha vida ao serviço público e é por isso que passei já em tantos lugares. Mas isso só enobrece, né? Só enobrece. Sim, muito, pois bem, muita a secretária... honra da minha trajetória. Claro, com certeza. O governo do Estado aprovou na Assembleia um cadastro para pessoas em situação de rua. Um problema que é generalizado nas principais cidades de Santa Catarina e, por que não dizer, no planeta Terra como um todo. Como vai funcionar na prática esse cadastro? Como a pessoa pode sentir que esse cadastro significará uma evolução no tratamento desse problema tão sério? Acho importante voltar um pouquinho e saber por que a lei foi encaminhada. O governador Jorginho Melo tomou para si esse assunto e convidou os 5 maiores municípios de Santa Catarina e também os secretários da Saúde, Educação e Assistência e Segurança para que pudéssemos discutir esse assunto. Foi um pedido, então, dos municípios que nós conhecêssemos cada um das pessoas que estão em situação de rua. E chegamos trabalhando em muitas mãos nesse projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia Legislativa e foi aprovado então. Como ele vai funcionar? Nós estamos agora em fase do decreto que regulamenta a lei, né? Estamos também trabalhando a muitas mãos e por isso acaba se estendendo um pouco mais, porque nós queremos colocar ali todas as possibilidades e também fazer com que as secretarias trabalhem de uma forma conjunta. Então, o governo do estado vai comprar um aplicativo, disponibilizar para os municípios catarinenses e nós estamos montando então, porque existe pequenos municípios em Santa Catarina, médios e grandes e nós estamos trabalhando para que todos sejam contemplados. Mais alguns dias esse decreto estará pronto, com todo o orçamento previsto então para esse programa, que será um programa... E os municípios vão fazer a adesão dele e fazer o cadastro. Por quê? Cada pessoa em situação de rua, elas são diferentes umas das outras. Nós precisamos conhecer qual a necessidade dela, se ela necessita dos serviços de saúde, dos serviços de segurança ou dos serviços da assistência social. E com isso, tentar encaminhá-las, porque o grande compromisso do governador Jorginho Melo é tirá-las da rua. Né? Então, por mais que ele queira fazer investimento, os municípios também, mas o grande objetivo é dar oportunidade a essa pessoa para que ela saia da rua. A senhora tem algum diagnóstico, digamos assim, primário disso? Porque a FECAM andou fazendo um levantamento estadual também, uma pesquisa,
Qual é o maior problema entre aquelas pessoas que são consideradas em situação de rua? O nosso cadastro vai dizer isso com mais clareza, porque hoje a gente imagina que o maior seja usuário de droga. Mas a gente imagina, porque em muitos casos que são abordados também é caso de assistência social e este é vínculos rompidos com a família, né? Então são outros tipos de serviço. Então com o cadastro nós teremos daí a necessidade de cada um deles e até depois a reinserção. Muitos terão internação, muitos é o vínculo com a família, outros é documentação, outros têm problema de estar na rua fugindo da justiça, né, que se esconde atrás de uma situação. Então, com isso, nós teremos mais clareza e o governo do estado, junto com os municípios, poderão aí implementar políticas que possam fazer com que ele saia dessa situação. Programa Casa Catarina é um programa social de relevância. Em que estágio ele está? Bom, ele iniciou através de uma lei de dezembro, né, de 2024, a princípio para atender nessa modalidade de construção da casa, onde o governo faz o aporte dos recursos financeiros e o município faz a licitação e disponibiliza o terreno, para atender municípios até 10 mil habitantes. Né, isso era inicialmente e nós já fizemos a adesão de 106 municípios com menos de 10 mil habitantes. Hoje, nesta semana, eu tive a oportunidade de assinar o primeiro convênio, porque o município já fez a licitação, então agora o governo do estado faz o aporte financeiro. Qual é o município? Caibi. Caibi, lá no Extremo Oeste. Fiz essa semana na secretaria a assinatura do termo. Então, agora vai a parte financeira, o município começa a construção. Mas em maio, também por pedido do município e pela sensibilidade do nosso governador, ele estendeu a todos os municípios catarinenses. Então, é claro que o orçamento melhorou, são 650 milhões de reais e nós já estamos com 106 já com adesão formalizada e mais 117 municípios para acontecer esse mês, no mês de setembro, ainda a adesão. E aí são municípios de 10 mil, a menos de 10 mil habitantes, são 17 que tinham ficado, né, que não estavam com a documentação em dia, e municípios de 10 a 20 mil, de 20 mil a 30 mil, de 30 a 50 e mais de 50. Então, nós dividimos em bloco, porque cada uma das faixas vai ter um número de habitações. Qual é o déficit habitacional em Santa Catarina, secretária? Também, assim, de números que são levantados, né? Não de uma forma muito clara, mas trabalha-se com uma possibilidade de um déficit de 100 mil unidades. Nesse ano, o governador Jorginho Melo disponibilizou para que fizéssemos convênio com mais de 5 mil casas, onde a população de até 2 salários mínimos vai receber esta casa, né, sem ter que desembolsar nenhum recurso. Porém, ela não pode vender, não pode alugar, né? Isso é importante. Então, a gente também está montando o trabalho de uma forma que a pessoa fique nesta casa. Também com isso nós vamos melhorar a questão da mão de obra no estado, né, porque o déficit habitacional impacta na questão de mão de obra de muitas regiões. Bom, tem um edital de compra de vagas para mulheres vítimas de violência, um assunto que envergonha a todos no Brasil e não deixa Santa Catarina de lado. Como é esta compra de vagas para mulheres e como vai ser esse edital? A secretaria é muito ampla, né? Muitos assuntos. Então, nós já falamos de 2 e também temos mulher. E para nós não é algo que seja tratar como normal o caso de violência. Então, nós também, o governo do estado também lançou esse mês o Plano Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, onde nós trabalhamos a Secretaria da Saúde, da Educação, da Segurança e da Assistência Social de uma forma conjunta, e também, então, um edital para acolhimento dessas mulheres. São 80 vagas que serão disponíveis nas grandes regiões do estado, 20 por regiões. O edital está aberto até o dia 22 de setembro,
para que as organizações sociais possam apresentar os seus projetos e aí, então, o governo do estado, através da Secretaria de Assistência Social, faz a contratação dessas vagas e disponibiliza, né, em parceria com os municípios, que é quem vão atender essas mulheres ou as delegacias, para que elas possam sair dessa situação de violência. É o grande problema da mulher vítima de violência, a dependência financeira dos agressores? Muitas delas, né? Nós temos relatos que é isso que faz com que a mulher não rompa esse ciclo de violência. Então, tendo uma oportunidade, eu tenho certeza que haverá uma forma, né, esse rompimento, e é isso que nós esperamos. Secretária, hoje, efetivamente, dá para esperar um novo quadro nesse quesito infeliz da nossa estatística, violência contra a mulher em Santa Catarina, com ação também multissetorial, né? Sim, porque nós estamos trabalhando, a educação vai trabalhar lá na escola, né? Porque nós falamos de mulher, mas nós queremos trabalhar com os homens também, para que isso não aconteça. Santa Catarina é porque ela já tem uma rede de proteção, existe essa denúncia com mais facilidade, então os nossos números acabam sempre muito altos, mas este ano são 10% menor do que o ano passado, pelo menos. Mas nós estamos trabalhando para que esse número seja zero mesmo, porque a tolerância não pode ser algo normal, né? Secretária Adeliana Dal Ponte, muito obrigado pela sua presença, volte sempre e traga talvez aí as soluções de todos esses assuntos que a gente tratou hoje no programa. Muito obrigado. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós temos outras notícias e muito boas notícias e vou fazer isso da próxima vez então. Tá, ok. É isso. E o nosso programa fica por hoje assim e nós voltamos na semana que vem com outro Ponto e Contraponto. Grande abraço e até lá.